Bom dia, amigos do Franz Profecias. Sou um pesquisador aposentado que estuda a Bíblia há mais de 50 anos e resolvi compartilhar minha experiência de Deus com vocês. Espero que aproveitem bem recebendo essas matérias já organizadas, pois já publicamos mais de 40 vídeos em sequência e recomendamos que assistam o nosso conteúdo desde o início, porque nossos vídeos estão relacionados uns com os outros. Já faz algum tempo que estamos tratando do juízo individual e, para fixar melhor este importante tema na memória, vamos criar uma história de um casal hipotético do nosso tempo, que habita em um bairro nobre da cidade com 2 filhas adolescentes. E vamos fazer uma simulação de sua vida até a consumação final após o milênio. Vamos imaginar que aos sábados os 4 tomam seu bonito carro importado e dirigem-se para a igreja remanescente daquele bairro. Nela, aquela família é bem conhecida e estimada. A mãe e as 2 filhas foram recentemente batizadas. Só o pai, que apesar de ser um moço muito elogiado por todos, e até citado como exemplo pelo pastor, ainda não havia se decidido pelo batismo. Mas apesar de não ser batizado, frequentava sempre os cultos e às vezes era encontrado envolvido com as lides da igreja. Dava o dízimo, fazia trabalho missionário e de vez em quando participava das discussões espirituais. Era uma bela criatura, porém não se decidia pelo batismo. Mas por que será que ele não se batizava? Perguntavam, né? Será que ele bebia, fumava, usava drogas? Nem pensar. Era atlético, muito simpático e gozava de excelente saúde. Contudo, apesar dos apelos, ele não se batizava. Sempre deixava a sua decisão para depois, dizendo simplesmente que havia tempo. Aos sábados, à tarde, ele apanhava seu bonito carro esporte e ia sozinho entregar folhetos do outro lado da cidade. Lá, após o trabalho missionário, ao pôr do sol, encontrava-se clandestinamente com uma jovem mulher. Lembremos-nos de que este não é um caso verdadeiro. Somente estamos nos servindo dele para fazer uma simulação do juízo de Deus. Após seu encontro no início da noite, voltava para casa seguindo o curso normal da sua vida. Ninguém sabia de nada, mas por causa desse ilegítimo compromisso, ele adia indefinidamente a hora do seu batismo. Sabia que precisava mudar, tinha mesmo urgência para fazê-lo, contudo ia contemporizando com a sua acariciada transgressão. Vamos imaginar que certo dia, voltando do trabalho, ele sofra um trágico acidente. Suponhamos que o seu carro batido violentamente por um táxi que cruza o seu caminho em alta velocidade. Imaginemos ainda que o jovem atingido na cabeça tenha falecido a caminho do hospital, o que ninguém queria acreditar, apesar dessas coisas acontecerem a cada instante. Todos ficaram atônitos, mas a verdade era uma só. O nosso jovem em consideração estava morto. E agora? Será que ele poderia se corrigir? Vejamos o que diz Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Tudo o que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Não devemos deixar nossas correções para depois, porque o depois pode ser tarde demais. Será que o caso do nosso jovem estaria encerrado? Não, decididamente. Vejamos o que diz o livro de Hebreus 9, 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O juízo vem após a morte,
porque esse é o momento certo, quando já não há mais transgressões, conversões espirituais. Deve-se excetuar dessa regra apenas uma parte da nossa geração, que deverá ser julgada viva e muito em breve. Observemos também que o texto elimina a possibilidade de reencarnações sucessivas, afirmando que se morre uma só vez. Mas como o nosso jovem compareceria nesse tribunal se ele já estava morto e sepultado? O relato de Apocalipse 20, verso 12, nos informa que os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Logo, serão julgados pelas anotações que se encontram registradas em seus livros, armazenados no santuário celestial, conforme examinamos inicialmente. Quantos livros? São muitos. Vamos mencionar apenas os 4 fundamentais. O livro da vida, no qual todos os nomes dos que professam fé em Jesus Cristo estão inscritos. Lemos da sua existência em Apocalipse 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Devemos orar para que Deus não risque o nosso nome de lá, pois esta possibilidade existe, conforme Êxodo 32, verso 33. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Outro livro que encontramos na Bíblia, fazendo parte do juízo de Deus, é o Memorial, a respeito do qual fala Malaquias 3, 16 e 17. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Neemias fez menção a este livro quando disse: Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa do meu Deus. Neemias 13, versículo 14. Estejamos certos de que neste memorial todas as nossas boas ações, incluindo até mesmo palavras de simpatia e tentações resistidas, estarão claramente registradas. Outros livros citados são os de registro dos pecados. Esses livros, citados no plural, contêm o histórico minucioso de cada pecado, não confessado e não abandonado. Trata-se de um verdadeiro conta-correntes do pecado, onde se acha registrada cada transgressão, no momento exato de sua ocorrência, seguida de todos os seus desdobramentos, cada pecado devidamente detalhado. Salomão faz alusão tanto ao memorial como aos livros dos pecados, em um só verso, dizendo: Deus meu, Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está aí coberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, verso 14. Em Mateus 12, 36, Jesus nos dá uma ideia da minúcia desse julgamento, dizendo: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Devemos parar de falar palavrões, o que até parece estar em moda hoje em dia. Somente quando nos arrependemos, confessamos e nos convertemos, é que no dia de nosso juízo, nossos pecados serão apagados e jogados nas profundezas do mar. Caso contrário, os nossos pecados permanecerão nos livros do céu para um juízo posterior, durante o milênio, quando será estabelecida a sentença final. Para os reprovados, portanto, suas boas obras serão apagadas do memorial de Deus. Seus nomes serão riscados do livro da vida
e colocados definitivamente no livro da segunda morte, a morte eterna. Pela profecia de Daniel 8,14, nós apercebemos de que esse julgamento está em curso desde 1844, quando começou pelos mortos, devendo passar em breve ao caso dos vivos. Dependendo de qual livro estaremos colocados, participaremos da primeira ou da segunda ressurreição, citadas em João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Bem, por hoje é só. Concluiremos a história hipotética do nosso próximo vídeo. Compartilhe, dê o joinha, se inscreva e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E nós